Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Procast, o podcast do Grupo ProScore. E hoje nós falaremos de um tema bastante diverso, porque nem só de dados vive o nosso Procast. Falaremos sobre como as lições ao ar livre ou explorar o montanhismo pode agregar valor no desenvolvimento pessoal e profissional. E isso nos auxiliar nos obstáculos que nós vivemos no dia a dia, como criar essa resiliência. Qual o paralelismo? Quase aqui, um questionamento muito interessante sobre o aspecto de resiliência no mundo corporativo. Tenho dois convidados especiais, vou começar aqui com quem eu tenho um pouco mais de intimidade, que é a Camila de Paula, que já está conosco no Grupo ProScore há mais de 10 anos, mas melhor do que eu apresentá-la, deixe ela falar por si mesma. Cá, seja muito bem-vinda aqui conosco. Peço aí que você diga em poucas palavras suas paixões, seus desafios profissionais, o que te cativa estar aqui nesse bate-papo conosco. Obrigada, Amê. Então, eu sou a Camila de Paula, como a Melissa já trouxe, estou aqui no Grupo ProScore há mais de 10 anos. Aqui eu atuo na área de cultura, nós temos aí um time muito voltado ao desenvolvimento humano e é isso que eu acredito, eu tenho paixão pelo desenvolvimento humano nessa trajetória de mais de 10 anos e propriamente aqui dentro. Venho atuando aí fortemente no desenvolvimento da cultura do Grupo ProScore. E nos últimos tempos aí a gente tem feito alguns trabalhos muito lúdicos, trazendo aí temas diversos para trabalhar dentro da ProScore, e esse ano aí a gente trouxe um pouquinho do montanhismo, que a Melissa já vai falar um pouco mais aí com o nosso outro convidado. Então eu vou te pedir para introduzir o nosso convidado especial aqui. Então, Fred, melhor ele se apresentar, já tem aí muita bagagem no montanhismo, mas também vem do mundo corporativo, Fred? E aí, passo a palavra para você. Bom, maravilha. Em primeiro lugar, prazer estar aqui. Prazer quem está ouvindo a gente aqui, vendo aqui, É um podcast corporativo, eu sempre bem-vindo. Eu falo que a minha vida, ela não se divide, Eu tenho uma palestra que eu utilizo sempre assim, o executivo ou o montanhista. Na verdade, nunca tiveram separados, sempre tiveram juntos, Mas, me apresentando, eu sou montanhista profissional, realizo expedições aqui pela América do Sul, Meu foco é a América do Sul, é o público brasileiro, entender o brasileiro e poder levá-lo ele para média e alta montanha e longas travessias. E a especialidade, na América do Sul e no Brasil são as longas caminhadas, em montanhas, é Campo Nevado, ascensão, até quase 7.000 metros, Inicio brasileiro nessa atividade. Também dou palestras corporativas, também faço treinamentos para guias profissionais, treinamentos no mundo corporativo. Por que corporativo? Eu vim do corporativo, trabalhei no corporativo. Apesar de eu praticar montanhismo desde moleque, desde criança, e ter aí a sorte de ter nascido no Chile, aos pés da Cordilheira dos Andes, Que beleza. Eu entrei no corporativo, coordenei algumas áreas, entre elas o marketing, promoções, planejamento, área de vendas e por aí vai. Se quiser saber um pouquinho mais do meu nome, coloca meu nome aí no Google que vai achar mil coisas. Pode deixar suas redes sociais, já vamos aproveitar para fazer esse jabá aqui. Bom, olha, você me acha fácil, Fred Duclerc, com 2 Ds e um Y, você me acha em todas as redes sociais, no LinkedIn, já que é corporativo, tá lá, tem uma extensa descrição aí para você entender mais ou menos o que eu faço. No Instagram é Fred Duclerc Expedicão, de expedição. No Facebook, Fred Duclerc. No YouTube também, Fred Duclerc, por aí você me acha. E foi assim que a gente te achou. Eu já vou começar assim, pegando o gancho de Camila. E por que nós encontramos Fred? Aqui na ProScore, a gente tem o hábito de celebrar mais do que treinamentos e integração. Realmente é o desenvolvimento do recurso humano de forma holística, 360. Então, quando a Cá comenta que a gente tem fortalecido a nossa cultura, a Cá representa aqui a nossa rede de cultura e compliance, é muito no quesito mais do que fazer e cumprir um papel ali de checklist, é entender como as pessoas que estão conosco, que aqui nós chamamos de prolaboradores, podem evoluir e dinamicamente, dentro desse consciente coletivo, todos evoluírem junto. E aí a gente tem uma convenção anual que sempre tem uma temática,
E essa temática é lúdica, como ela disse, para trazer cada necessidade de forma leve e instrutiva. O que eu quero dizer com isso? Os nossos colaboradores não sabem o tema até o dia. E esse ano a gente trabalhou o tema Para Subir Tem que Suar. E aí nós trouxemos o Fred para compartilhar suas experiências e vivências aqui conosco. E pegando isso, já fiz essa introdução gigante, a gente comentou muito na convenção, que foi super especial. O pessoal, assim, gostou, ficou encantado, né? Todo mundo tá te seguindo, você viu os posts, né, da galera te mencionando. A gente comentou no dia sobre comprometimento moral. Então, eu vou sair até um pouco do script, porque eu acho que é para isso que a gente vai introduzir. Essa história do contrato moral, eu queria que você abordasse um pouco sobre essa questão de como tem esse paralelismo entre o montanhismo e o corporativismo, porque é mais do que eu me estabeleci, é ir além. E você falou muito bem isso no dia para o nosso time. Então, eu queria que você expusesse um pouquinho para a gente começar aqui aquecendo a nossa conversa. Maravilha. Olha, eu falo muito assim. Bom, eu fiquei no corporativo durante um bom período da minha vida, onde coordenei, acho que em torno de 1.500 pessoas, mais ou menos. E o que a gente percebe é assim, no cotidiano, você convive com as pessoas, você tem o entendimento, não é só uma questão de comandar, não é só uma questão de liderar, né? A pessoa precisa entender primeiro, para se liderar, o primeiro passo é se liderar a si mesmo, né? Inclusive para poder liderar pessoas e processos. A partir desse momento, como chama isso, né? Eu gosto de chamar assim, é um contrato moral comigo primeiro e um contrato moral com aquilo que eu me predisposto a fazer, né? No caso, uma empresa. Não é a mesma coisa no projeto, a mesma coisa numa ascensão, não é? Ou seja, é o grau do meu comprometimento, não é? Então, assim, às vezes você assinar não quer dizer que esse teu compromisso já está feito. Você tem que se dedicar, você tem que praticar. E não é agora, é um dia, é todos os dias, até o fim da sua vida. E não é só o compromisso com o trabalho ele faz parte da tua vida. O trabalho também é um compromisso pessoal. Não é? A partir do momento que você assina, se compromete. Não é? Aí é o formal, você assinou, mas aquele moral que você tem um compromisso com a pessoa é mais ou menos assim, ó. Em casa, com a família, você tem um compromisso moral com a família, você cumpre seu papel. Faça ali o melhor que você puder. Não é? A gente erra na empresa, a gente erra na família, a gente procura errar muito pouco na montanha, né? Porque não tem muito risco, espaço. Tem a ver inclusive com o que vocês trabalham, que é risco, né? Então, assim, esse comprometimento é contínuo, não é o comprometimento de hoje. Eu estava vendo agora há pouco, estava até vendo um vídeo, né, de um profissional de basquete, ele explicando, perguntaram para ele, essa temporada foi de fracasso? Ele disse, de novo você está me perguntando isso, o ano passado você me perguntou de novo isso. E eu acho que ele fez um comentário muito feliz. Ele fez o seguinte, este ano não foi como a gente queria, não é? Não, por isso é um fracasso. Não é? A mesma coisa é um cume. Né? Um cume você tenta 10 vezes, às vezes, ou até algumas vezes, para conseguir um cume. Chegar a 5, 6, 7 mil metros. Quer dizer, todas as outras tentativas foram um fracasso. E ele explicava, todos os jogos que eu realizei foram um fracasso? Não, eles são passos. E passos para quê? Para o sucesso, para conseguir meu objetivo, para conseguir minha meta. Eu acho que quando você é comprometido moralmente com você e com os teus valores, com os teus princípios dentro do teu dia a dia, é um passo de cada dia que vai te levar com certeza ao sucesso. E já é um grande diferencial, né, Caio? Eu queria até, pela sua experiência aqui no aspecto de recursos humanos, departamento pessoal, construção de legado, né? A gente está até representando o nosso crachá aqui com os nossos bottoms, a Cá pode falar um pouco disso, sobre essa questão da cumprir tabela, né? É a pessoa que espera das 6 horas para ir embora. Então, eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão sobre a diferença que nós temos de geração, isso um pouco do que o Fred comentou, né, do comprometimento. Você sente, a gente está numa área de tecnologia que é super fluida, né? Hoje está aqui, amanhã está lá. Graças a Deus aqui a gente não tem um churn, né? Um turnover elevado. Mas queria que você comentasse sobre a tua visão, né, desse compromisso. Você acha que
As pessoas que talvez não se comprometam, é muito mais uma questão, talvez até de falta de conhecimento ou de maturidade, ou também tem uma simbiose ali com a conversa dos valores da empresa? Então, eu acredito muito na questão dos valores da empresa, né? Eles têm que estar muito atrelados com os valores pessoais, né? A partir do momento que eu tenho clareza dos meus valores, eu tenho esse autoconhecimento, né? Estou num ambiente onde eu conheço também esse ambiente, compartilho dos mesmos valores, eu acredito que é isso que vai fazer a diferença nesse contrato moral, como o Fred trouxe também, né? De eu não somente cumprir uma tabela, mas eu estou indo além disso, né? Eu cumpro ali, primeiro, o compromisso comigo mesma, né, tá de acordo também com os valores do local onde eu estou inserida, onde eu posso me desenvolver, onde posso contribuir também. Então, tem muita questão aí vou pegar um pouquinho aqui da prática do esporte, né? Quando você tem um compromisso ali de entrega de resultado, o quanto dessa jornada, né, o dia a dia vai fazer parte para compor esse resultado final. Não é todo dia de glória, mas isso faz parte dessa trajetória para chegar na entrega do resultado. Que aí tem a questão de resistência e resiliência, que a gente conversa muito nas nossas reuniões internas, né? Pegando até esse gancho do que você diz, é super importante ter uma comunicação clara para que todos estejam inseridos e seja um ambiente seguro, né, Cá? Para não ter julgamento, assim. E eu quero pegar exatamente esse espírito, porque eu sei que vocês dois têm uma paixão muito intensa pela natureza. Vou chegar lá, vou me comprometer, vamos acompanhar essa evolução de Melissa aí. Essa relação, né, do espírito de aventura com liderança, né, em ambientes desafiadores, que muitas vezes eu estou numa empresa que neste momento não está realizando, não está me deixando feliz e etc. Como que vocês acham que essa relação beneficia o profissional, além, como você disse, do desenvolvimento pessoal mesmo, particular? Eu acho assim, olha, eu acho que é fundamental, quando você é um profissional, você é muito reflexo da tua iniciação na vida. E ela é dada por quê? Pelas tuas experiências que você colhe desde a infância. Você não pratica ser líder quando você tem 18, 20 anos, 25. Você já é desde pequeno. Como você pratica isso? Eu digo sempre que assim, o ambiente natural propicia você praticar coisas que na fase adulta você vai exercitar. Por exemplo, o risco, andar descalço, andar no meio natural. Você conhece aquele ambiente. Você pratica e desenvolve o quê? O que aquilo representa para você? O que aquilo te dá de riscos? Né? O que ele te dá de ensinamentos? Ele te fortalece. Quando você cresce num ambiente desde pequeno, né? Não tem como você não se desenvolver. Aí você vai depois da fase infantil para a adolescência. As práticas dos esportes sociais, que eu chamo, né? Ou seja, os coletivos. Quando você pratica esportes, eu não chamo nem de coletivo, eu chamo de sociais. Por quê? Esportes sociais são os esportes que você interage. Não é só coletividade, né? Sociabiliza, você força a interagir. Você pratica o que o outro tem de menos, né? Você vai lá e ajuda. Suprir. E o outro também. E você aprende uma coisa que é fundamental quando você lidera, é que juntos fazem uma força para levar para frente. Né? Quando o time ganha, são todos. Quando o time perde, são todos. Se eu não pratico isso, não tem como. Eu não consigo ser líder, na minha visão, se eu não pratico sociabilidade, até porque o homem não nasceu para ser solitário. Essa coisa que, nossa, eu consegui tudo, eu consegui. Não. Alguém um dia apostou em você e disse assim, ó, cara, esse cara acho que tem um talento, acho que eu falo por mim, eu acho que tive excelentes gestores, excelentes acolhedores. Né? Tive a sorte de ser criado por pais que raramente me disseram, você não consegue. Né? Isso te cria um ambiente muito propício. E voltando para a sociedade atual, hoje moderna, né? A gente encaixota nossos filhos no carro, no apartamento, na escolinha. Sem risco. A criança não consegue, não sabe lidar. Inclusive ele cresce desconectado daquilo que é a nossa origem, a natureza. Fazer um resumo rapidinho. O ser humano tem a sua origem numa extensa vivência do planeta,
que antes do planeta, Big Bang, tudo mais, formaram as galáxias, tal, se criou um planeta que era só lava, né? Teve um choque lunar, teve um choque antes de um outro planeta que entrou na Terra para criar o quê? Isso modificou a rotação, a translação, para quê? Para um dia propiciar uma vida. O quê? Uma multivida que a gente já teve 3 eras que a gente praticamente se extinguiu tudo, na terceira veio o ser humano e daí vem você. Tem como você dizer que não é conectado na natureza? Impossível. Você está ali por alguma coisa divina ou não, mas está lá. Então quando você nasce, cresce, se desenvolve num ambiente natural, não tem como. Tem uma coisa na natureza que a gente nunca perde, né, Camila? Você tem que decidir. E decidir é prática de liderar. Primeiro assim, para poder participar de uma liderança em grupo, né? Uhum. E eu gostei de uma frase que você disse. Você teve ótimos gestores, mas mais do que isso, você teve ótimos acolhedores. Ou seja, pessoas que também se dispuseram a entender a sua realidade e fazer com que essa evolução fosse mútua. E aí eu volto com a Cá sobre o quesito aqui dos nossos, né, bottoms, mas o nosso, eu já falei isso em outras ocasiões, a gente trabalha aqui na ProScore de forma plug and play, né? As informações e os dados são plugáveis a outros dados para que você tenha aí a inteligência interpretativa que o teu negócio precisa. E cada um que entra aqui, a gente até comentou com você na convenção, escolhe o teu plugin. E o plugin da Cá é humanização, né? E é isso que eu queria que você ouvisse sobre o acolher. Eu sinto bastante você desenvolvendo isso, você sabe, né? Eu troco muito com você sobre esse feedback franco de que faz a diferença. Então, olhando um pouco do que o Fred trouxe pra gente, da natureza, olhando você como humanização, né? Eu queria que você explorasse um pouquinho isso da sua experiência. Você comentou que acredita realmente na comunicação de valores. Então... E é isso, eu escolhi o plugin Humanização justamente por acreditar nesse trabalho de acolhimento. Então, voltando para a questão do ambiente também, né? A gente tem o ambiente da montanha, do esporte outdoor, né? Então, acredito como o Fred, a gente é natureza, nós fazemos parte disso, temos uma ligação, né, com esse ambiente externo, mas aqui na rotina, no dia a dia, às vezes as pessoas se esquecem que fazem parte desse mundo lá fora, a gente vive numa vida muito diferente do que estar na montanha, Mas eu gosto de trazer fazer um comparativo, né, um paralelismo ali, do que eu trago de lá para cá, é de acolher as pessoas quando elas chegam, e não só quando elas chegam, mas buscar, através da humanização, que é o meu plugin, estar sempre acolhendo, entendendo as necessidades dessa pessoa para que ela possa se desenvolver. Então, tem muito disso, né? Se a gente vai para a natureza, a Mia até falou um pouquinho, que vai se comprometer de estar mais, né, nesse ambiente. Já estou suando. Ela faz parte disso, ela só não está lembrando no dia a dia. E aí chega nesse local, ela vai se sentir muito parte daquilo. Acontece de uma forma muito natural, né, Fred? E claro que você vai ter ali algumas necessidades pontuais, né, estar mais atento para alguns itens, alguns critérios. A mesma coisa quando chega nesse ambiente corporativo aqui no Grupo ProScore, né? Então a pessoa às vezes vem de outro lugar ou é o primeiro trabalho, a gente tem muito esse perfil, né, de quem chega também. E de eu mostrar esse ambiente onde possa ter essa troca, onde ela possa também trazer as experiências dela, né? A gente fazer troca, fazer essa comparação, né? E até no coletivo, né, Cá? Você tem aí o programa da cultura que é o ProTalks, né? Que abre asas para as conversas. Exato, a gente tem esse momento dos colaboradores, né, trazerem suas vivências, né, de vida para compartilhar com os demais, né, através do nosso ProTalks, toda a sua visão, né, como pessoa, como profissional. No final do dia somos o mesmo, então não tem como desassociar. E é isso. Então eu acredito que o meu trabalho, né, o legado que eu quero deixar aqui dentro, que eu, né, coloco ali no dia a dia, que não é meu, né, é para todos nós, né? É a questão da humanização, essa questão de ambientar as pessoas. Não ser mais um número. Você sabe que tem uma pesquisa que a gente chama assim, efeito do terceiro dia. Não é? Quando você está no meio natural, não é? Basicamente não é nem o terceiro dia, já começa no segundo, depende de cada um. Mas a partir do terceiro dia, praticamente você escuta melhor, você sente melhor, todos os sentidos se ampliam do corpo ficam aguçados.
Por quê? Porque você está no reencontro do teu ambiente. Né? Na cidade, a gente sofre interferências contínuas. Né? Quando você sai na rua, né? Você sai na rua, você tem barulhos externos, tem odores que não são os naturais. Os sentidos também estão aguçados, porém, não na sua total potência. Né? Então, quando você está no meio natural, aquele barulhinho do passarinho que é lá longe, fala... Sabe um momento que é propício para se captar essa sensibilidade? É que se você consegue deitar, dormir, relaxar e ficar num estágio bem baixo, você consegue escutar até o barulho do grilo, mas depende muito do grau e nível de estresse que a gente tem, né? E o sentido de presença, né? Sim, você estar presente. Sim. Né? Então, assim, você praticar natureza... hoje tem médicos que receitam natureza. Vai acampar. Não, literalmente, receitam natureza. E acho interessante porque, na verdade, assim, a gente acho que talvez surja essa pergunta ou algo do gênero. As empresas, eu acho que a empresa que enxergar por si só o ser humano dentro da empresa já é uma grande variável de competitividade. Se você tem bons profissionais com índice de grau de felicidade alta, ele rende mais, né? Aí, claro, se misturam as particularidades, as frustrações pessoais, empresariais, projeções pessoais, etc. Porém, se você tem um ambiente propício e o grau de felicidade do funcionário é bom, nossa competitividade aumenta demais, né? Então, isso é uma coisa que humanizar, né, que a gente fala, é fundamental. O ser humano não é robotizado e a gente mexe aqui a ProScore com dados, né? Na montanha a gente também mexe com dados. Se eu não tenho os dados meteorológicos, os dados de coordenada, se eu não tenho conhecimento de informações daquele lugar que eu vou, aí não consigo o sucesso. São variáveis importantes. Era essa minha próxima pergunta. Na verdade, vamos embora. Porque aqui já virou o quê? Duas vias para fazer, então vamos com calma, porque a gente tem muita coisa e eu gosto muito de explorar esse tema. Nessa nova era digital que a gente vive, né, que tem excesso de informação, eu até nas minhas palestras falo de infoxication, que a gente vive, né, uma intoxicação por excesso de informação. Tem aí uma epidemia de problema mental, fisiológico, na saúde realmente, não só mental, mas física, que está desequilibrado. E muito do que você falou é isso, né? Então, começando por essa questão que hoje a gente pode ter uma realidade de várias empresas que nos acompanham, CIDs, de afastamento, que talvez não venha uma receita de natureza, mas fica a dica, levar aí seus colaboradores junto com o Fred para uma montanha. Esse desafio, né, que a gente tem visto que é mais constante. E aí, Fred, eu volto para esse como me reequilibrar, me reconectar. Você falou aí do terceiro dia dessa atividade. Quando que os executivos... São duas perguntas. Quando os executivos te procuram, tem algum motivo nessa linha de raciocínio? Ou é só porque é aventureiro? Ou tem as duas coisas? E a segunda, aí é para os dois. Vocês exploraram a natureza por algum motivo parecido? Porque vocês estavam num burnout, porque estavam num estresse intenso? Como que foi essa reconexão da natureza com vocês? Quer começar ou quer começar? Pode começar. Olha, assim, vou começar pela segunda. Tá bom. Né? Na verdade, meu convívio com a natureza é desde criança, né? Eu tenho você felicidade. nasceu nos Andes, né? Eu tenho a felicidade de ter uma mãe que nasceu na Patagônia. Que delícia. Então, uma pessoa assim que o convívio com aquele ambiente foi natural. Eu tinha um pai também que gostava muito de natureza e montanha. E nasci num lugar que a montanha está do lado. Né? Ou seja, olhar para aquilo e o olhar deles, sem dúvida, tem memória genética deles e tem a influência deles. Né? Mas tem a própria pessoa que se dispõe a querer viver. Então, conviver com aquilo, para mim, sempre foi natural. Nunca foi uma conexão para mim. Eu faço parte, eu me desconecto quando estou na cidade. Mas quando estou lá, não, sou eu mesmo. E natureza, para mim, é filosofia de vida. Não é um hobby. Uma vez me perguntaram, eu era estagiário, né?
estava procurando meu primeiro estágio, estava, teu hobby é montanismo. Não, eu falei, meu hobby não é montanismo, é uma filosofia de vida minha. Se eu não estou lá, eu não me sinto bem. Eu fico conectado, continuo conectado quando estou na cidade. Então, e na época, né, é difícil, né, entender isso. Hoje em dia até já é mais fácil, né? Então não foi por um motivo de burnout, não foi por nada disso. Agora, eu percebi no meu convívio profissional que assim, enquanto os outros ficavam na cidade por N motivos, eu ia para o mato ou coisa assim. Quando eu voltava mais equilibrado. Para mim era um fator competitivo. Meus pares estavam já no pico, já segunda-feira já com a jugular já explodindo. E eu, principalmente quando você trabalha em áreas como marketing comercial ou algo do gênero, né? Eu estou sempre muito na agitação, o tempo inteiro. Então, eu percebia que aquilo para mim era uma vantagem, né? Então, assim, e outra, a natureza nesse aspecto desenvolve uma série de competências, né? E série de potenciais, como por exemplo liderar, como por exemplo processar, pensar, criar planos, criar plano A, B, C, resiliência o tempo inteiro. Se chove, se não chove, se você bateu o joelho, se você não bateu, se você se machucou, tem que ajudar alguém, né? Não tem como, né? Então, aí vou para a primeira pergunta que você falou, os profissionais que me procuram, né? Porque hoje eu tenho assim, meus principais clientes em expedições, eles todos vêm ou são donos, diretores de empresa ou diretores de processos, né? Então, a maior parte são profissionais liberais, né? Gestores de negócio, médicos, engenheiros e profissionais de TI. A maior parte... Que já tem uma alta carga, né, de responsabilidade. E você sabe que eles se dão super bem na montanha, na natureza, por quê? Eles têm algumas características que são fundamentais. Eles seguem protocolos e seguem processos. Fica fácil de lidar com isso. Dificuldades que, por exemplo, os médicos, engenheiros, profissionais de TI, é quando eu tiro do caminho. Por exemplo, está tudo programadinho para seguir uma reta. Não, eu falo, não, vamos por aqui não, mas não é por aqui, não é. Né? Por quê? Isso o que é? Né? A vida é assim, a vida te abre novos caminhos sempre. Né? Você não pode ser confortável somente com o que você conhece. Você tem que agir confortavelmente até com o desconhecido. Então, quando um profissional desse me procura, intencionalmente, não me procura para desenvolver essas competências, mas ele me procura para quê? Porque ele enxerga na natureza um plano que ele não encontra no dia a dia. Né? Ou seja, ele consegue lá ser ele. Na montanha, você não consegue esconder a máscara 2 dias seguidos. Não consegue. Uma, porque você está na minha mão. Né? Outra, porque ele está fora do ambiente dele. Né? Na empresa, na empresa você é o cara, você comanda, você desmanda, você lidera. Você muda as decisões. Muda as decisões. Por quê? Porque é o teu ambiente. Né? Tem um aspecto assim, ele conhece melhor esse ambiente. Não é nenhuma questão de máscara. Ele tem um papel a cumprir. Lá não. Então, lá eu puxo a essência dele. Quando você puxa a essência dele, ele é mais ele. Ele começa a enxergar que quando ele volta para a empresa, ele tem melhor desenvolvimento no dia a dia. Né? Cognição, talvez capacidade de delegar, porque está na confiança, né? Uma outra coisa, ouvir. Quando você lidera muito, você está muito à frente, você está muito comandando, por N responsabilidades. Né? A tua função te exige isso. Quando você está lá, você troca o papel, você é liderado, e você tem que ouvir orientações. Exercitar, ouvir é fundamental para liderar. Né? Então, assim, é o caminho que eu vejo assim, nas empresas, né? E aí puxando o gancho, como eu enxergo as empresas de maneira geral. As estrangeiras, algumas já têm noção disso, mas no mercado brasileiro ainda, talvez por legislação e também por visão do profissional. Ele não sabe utilizar a natureza como uma forma de fortalecer equipes, né? Criar competitividade, descobrir novos líderes emergentes. Você sabe que tem pessoas que se descobrem excepcionais líderes da natureza. Por quê? Porque lá estão num ambiente despido. Na cidade, ele foi criado num papel, numa função, por pais ou por algum sistema. Né? Então, tem sempre assim mercado, rotulado. Lá não. Então, ele exercita melhor essa disposição e o cara se descobre um grande líder. E líderes emergenciais
no meio natural é excepcional. Eu tenho um treinamento que eu realizo que é exatamente para isso. E a gente tira as pessoas da empresa que estão fora do ambiente corporativo, despidos do seu ambiente, para onde? Onde tem água, rio, grama, mata, vento, né? Todos os recursos. E aí surgem os bons líderes. Então, eu diria para você assim, no meu caso, foi um convívio natural com a natureza, para mim faz parte, e eu vejo que assim, grandes profissionais se descobrem também lá. E você, Ká? Bora lá, como foi a sua reconexão, ou se isso já era uma extensão natural aí do seu dia a dia no momento do seu desenvolvimento? Eu posso dizer que foi uma reconexão a partir do momento que, assim, grande parte da minha infância eu vivi lá nas férias em Minas Gerais, então o ambiente da natureza nas cidades do interior acaba sendo muito melhor do que aqui em São Paulo, né? E aí, quando, há uns 8 anos, eu já estava aqui na ProScore, eu decidi ir fazer o primeiro acampamento e na montanha. E a partir desse momento, reconectou essa parte da infância. Então, Deu um momento eureka ali. Exato, trouxe muito da infância, desse lugar natural para mim, né, de estar ali num lugar que eu me sinto e saindo de lá no final de semana, voltando para cá na segunda-feira, muitas coisas começaram a fazer ligações mais fluídas do que era antes. Então, a questão de tomar uma decisão, porque eu estive lá no final de semana. Então, isso que o Fred falou sobre segunda-feira o pessoal já está um pouco estressado, eu já voltava sentindo assim, não, tá tudo bem, porque eu estive num ambiente onde, né, eu estava mais conectada comigo mesmo e eu consegui estender isso para cá, para o ambiente corporativo, de continuar essa conexão, né? Então, a natureza, para mim, foi uma reconexão, né? Estar em contato, onde, de fato, eu consigo fazer ali um momento de reflexão, até um autoconhecimento, né? Com tudo que a gente tem ali de ferramentas naturais, né? Onde você se vê em outros papéis diferentes, às vezes, né? Aqui eu estou hoje numa posição de head, algum tempo atrás não estava ainda, mas caminhando para isso, e aí estar na natureza era uma situação, não fui com o Fred em nenhuma das expedições, mas acontecia de alguém ter que liderar essa situação. E aí, quando eu me dei por mim, eu estava ali liderando aquela situação, né, coordenando, ou então minimamente falando, gente, o caminho é este, a gente tem que seguir aqui o que tem no GPS. Então, eu me vi muito ali e consegui fazer essa transdução para o ambiente corporativo. E aí, essa troca foi começando a ser mais constante. A partir do momento que eu ia para lá sempre, agora eu estou um pouquinho aí em débito, né? Mas eu me sinto muito melhor conectada e inspirada para o meu dia a dia quando eu estou mais próxima à natureza, quando essa minha rotina na montanha, ela tá mais ativa. Uhum. Aí você também acha que aflora mais, né? No fim das contas, Exato. é sobre regar, né? É sobre nutrir. E vou voltar na questão dos dados, porque não tem uma relação somente com a atividade empresarial aqui da ProScore, que claramente a gente trabalha isso sendo um bureau de crédito, mas você trouxe uma questão muito interessante sobre processos. A Cá também aqui é a nossa rede de sistema de gestão da qualidade, e aqui tudo tem que ter processo para também mitigar risco de vazamento de dados, de usuário que pode estar com uma liberação não correta, não correspondente, cliente, né, assessment, tudo isso. Então, pensando numa montanha travestida de empresa, vou pôr essa aqui, edição, Diego, tá contigo agora. Aquela montanha que tá todo mundo lá acampando, tem uma para lá, um pouco lá no pico. Põe isso. Você sabe qual mágica que eu tô falando, que você usou. É essa aí que a gente vai pôr. Põe aqui um print para o pessoal saber. Nessa correlação de dados, você comentou de dados meteorológicos, você comentou sobre, né, em outras coisas para tomar uma decisão que muitas vezes não é aquilo que você tinha planejado, mas tem que ser o menos arriscado para aquele momento. Fazendo esse paralelismo, tô acampado, quase chegando no cume, vou pro cume, não vou, tá chegando uma tempestade, não tá. Faz pra gente essa relação, a Cá vai ajudar, que a Cá é boa nisso também. Olha, eu tenho um treinamento que eu faço, inclusive, com algumas pessoas que eu levo, assim, que trabalham de corporativo, e fica muito fácil isso lá.
né, de analisar. Né? Inclusive, nas palestras, treinamento, a gente fez isso aqui. Fez. Né? Você encontra, na verdade, lá um ambiente que não é muito diferente do corporativo. Porque você... Imagina aos pés de uma montanha que é nevada, com geleira, está lá acampado, né? Tem lá o ambiente. O ambiente o que é? É um mercado. Né? O ambiente está lá, o cume, que é meu objetivo, onde eu preciso chegar, né? Ter uma tempestade vindo, né? Ter uma meta lá, ter a tempestade vindo, é uma variável importante. Né? Eu baseado em dados, por exemplo, isso aqui é um relógio, né? Multiesportivo, que ele me diz tudo. Se vem tempestade, se não vem, ou seja, trabalha com dados, trabalha com tecnologia. Não tem como você se ausentar. Hoje em dia não dá para ir para a natureza somente, levantou a mão e sai andando, não. Então, assim, essas variáveis são fundamentais para você decidir, né? Se eu estou lá. Né? Porque tem pessoas, porque tem equipe, porque tem um risco, ninguém pode se machucar e tudo mais. Bom, a gente pode adiar, vamos amanhã, não vamos subir hoje. Esse é o plano B, né? Então, eu tenho que trabalhar com isso. É um ambiente muito rico para você trabalhar decisão. Em montanha, na natureza, tem uma coisa que você pratica, é decidir o tempo inteiro. E uma outra coisa, jamais se ausentar, jamais se isentar, procrastinar de alguma atitude. Por quê? Porque não cabe, né? E não é diferente de uma empresa. Uma empresa você pode não estar feliz hoje, né? Não posso estar contente com algumas coisas na própria empresa, né? Não posso, mas eu sou o quê? Eu sou profissional. Se eu sou um profissional, eu vou fazer o meu melhor sempre. Não importa como eu esteja, se eu esteja feliz, se eu não estou feliz na empresa ou não. Se você não está feliz no teu ambiente, você cai fora. Ou então você fica. Se você ficou... Tome uma atitude. Se você fica, tem que ter atitude. Na montanha, Melissa e Camila, não tem como. É assim mesmo, né? Eu já tive situações assim, o dia maravilhoso, perfeito, lindo, as pessoas ali, não fomos para o cume. Por quê? Porque estava um vento de uns 80, 100 quilômetros, na base até que estava bom, mas lá em cima não dava. Subir é um risco. Para que eu vou fazer isso, levar as pessoas até lá com risco de me dar mal, de machucar as pessoas, etc. Não, fomos no outro dia, e no outro dia deu certo, porque a previsão do tempo era boa, os dados que foram fornecidos indicavam isso, né? E assim, os bons equipamentos, né? Nesse ambiente tem a estrutura, tem a conjuntura, né? Ou seja, é um ambiente de empresa, a metáfora é perfeita, né? Hoje em dia eu até falo para algumas empresas, quer investir em visual, marketing e tudo mais, associado ao meio ambiente, ou a natureza, ou no mundo, é totalmente propício. Por quê? Porque você trabalha com dados, riscos, né? Você trabalha com ambiente, você trabalha com sociabilidade, né? Competitividade, confiança, liderança, comunicação. Gente, comunicação é fundamental numa expedição e numa montanha. E a comunicação lá, a gente pratica olho no olho, é direto, é claro. Por quê? Quando você olha no olho, é conexão. Se você fala assim, se você lidera olhando para baixo, você não lidera nem você, né? Então, mais ou menos por aí. Eu acho que assim, a natureza se encaixa perfeitamente em qualquer ambiente profissional, qualquer ambiente corporativo, né? Não sei se você concorda ou discorda. Sim, tem muito do que o Fred trouxe, trazendo aqui para dentro, a Melissa trouxe, que eu também estou como head de sistema de gestão da qualidade, todos os protocolos, né, que a gente precisa seguir por uma questão de segurança da informação, do dado, né? E aí também pode acontecer alguns imprevistos no meio dessa trajetória, e onde a gente vai também. Isso acontece na montanha, acontece muito, né? De que forma que eu vou lidar com isso? Não fugindo da responsabilidade, né? A gente precisa lidar com isso. Falar sobre isso. Falar sobre, porque não tem como. Se você adia aquela decisão, ela aparece no outro dia novamente. Então, é a mesma relação. É um sistema de gestão da qualidade, é um compliance, né? Um mapa de risco, né? Exatamente. Então, na montanha, na natureza, é a mesma situação, né? Muda ali o cenário, mas a atitude perante das pessoas, né? Seja pessoas no seu lado pessoal ou profissional, é a mesma. Né? Você seguir protocolos, mas você também está ali com o plano A, o B, o C,
ter os riscos ali premeditados, né? E trabalhar com segurança sempre, né? É o que a gente comenta aqui, né? A gente mapeia o máximo, conversa sobre e a gente se prepara para aquilo que não foi previsto. É isso, né? Você sabe que eu pratico no meu planejamento de expedição, e quando eu dou treinamento para guias e para as pessoas, eu sempre falo o seguinte: se planeje para dar errado. Quando você se planeja para dar errado, na verdade você faz o efeito reverso, né? Se planeja para dar errado por quê? Porque você já conhece uma situação, né, que se ela acontecer não vai ser estranha. Então, a partir desse momento, você está preparado, você vai preparado. Ter o plano A, perfeito, beleza, sem problema. O plano B, você inventa, você está bem. Você já vai até com o Z. Quando acontece errado e você não conhece o que pode ser errado, mesmo que seja um errado novo, né, que você não conheceu ainda, você já está preparado para lidar com aquilo. Né? Eu, por exemplo, eu pratico sempre que eu vou para grandes empreitadas que eu já fui, eu costumo olhar filmes, vídeos, coisas que deram errado. Lições aprendidas, Claro. era essa a minha pergunta. Lições aprendidas. Então, sintonizado, gente, eu não preciso perguntar nada. Por quê? Porque você, na verdade, com isso, você pratica mentalmente isso. Né? Os grandes atletas, os grandes líderes, os que lideram processos, ou empresas, vamos chamar assim, eles sabem onde levar a empresa. O atleta sabe onde ele quer chegar. Né? É a mesma coisa. Então, o que ele faz? Ele antevê como ele se imagina fazendo, ele se imagina executando, não é? Porque quando está lá, ele vai executar de acordo com o que ele imaginou, porém adaptando ao momento, ao lugar, ao ambiente que está naquela hora, naquele instante, não é? Então, assim, você se planejar já sabendo que pode dar errado, né? Eu chamo isso de competitividade para o sucesso, né? É um caminho melhor ali para te direcionar. E aí, eu vou voltar, né, já que a gente está nessa sintonia aqui, sobre o teu programa Reset, né, humano. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente também vai com muita crença limitante. E no trabalho, a gente falou aqui de comunicação, né? E a gente falou de mapeamento de riscos. Qual é a conexão que eu estou fazendo aqui? Se eu realmente não sou transparente, até porque todo mundo é adulto, ninguém é obrigado a falar aquilo que não quer ou não concorde. E a gente vê muito no mundo corporativo, às vezes, eu ali me travestindo de vou agradar, vou fazer que pode colocar a empresa em risco. No teu caso também. E vou com crença, não vou conseguir, não é para mim, não, enfim, N coisas que você sabe melhor do que eu ali na sua experiência. Então, eu queria que falasse um pouquinho sobre o teu programa do Reset Humano e, baseado nesses desafios da comunicação, porque também é igual a terapia, né, Cá? Se eu não vou lá com a predisposição de abrir genuinamente, eu estou fazendo terapia, eu estou jogando dinheiro fora. E aí eu quero pegar esse gancho da comunicação. Como que a comunicação já colocou em risco, já que a gente falou, né, alguma expedição ou talvez algum processo? Olha, fundamental a comunicação, e para mim isso é muito claro, né? Eu, em expedições, elas mudam de nível e grau conforme a dificuldade. Mas eu sempre falo que é um reality, né? Eu estou com pessoas novas sempre. Algumas já me acompanham sempre, já estão sempre comigo. É diferente, ela já te conhece e tudo mais. Mas, por exemplo, eu assim, quando eu tenho que falar duro numa expedição, eu falo duro. Porque lá não cabe você ser, como chama, o tempo inteiro estar dizendo que, nossa, como está lindo o dia. Não, porque a gente mexe com coisas sérias. A vida, né? Porque o comprometimento meu com a pessoa que me contratou é gigante. Mas o comprometimento de quem me contratou comigo também é gigante. E eu exijo esse comprometimento comigo. Eu exijo que ela pratique o que a gente combinou. Né? Se eu combinei com você, se você me contratou porque eu sou um dos melhores, você quer ter a segurança de ter um bom profissional que te leve e te traga em segurança, eu também quero ter o participante que se compromete, que se dedica, que vive aquilo como ele procurou. E eu cobro isso. Eu dou esse feedback, que é fundamental numa relação profissional, seja na empresa ou seja numa expedição. Se você não dá o feedback, e muitas vezes
Você não precisa ser mal educado, não é isso. É ser educadamente, mas falando sério. Olha, você me contratou para fazer isso, cadê a sua parte? Eu já tive um caso assim. A pessoa me contratou, eu estava num grupo muito bom, aliás. A pessoa me contratou para três cumes, numa expedição. Né? Fizemos a primeira parte, quando chegou o dia do primeiro cume, a pessoa não foi. Falei, opa, deu errado. Até aí tudo bem, não tá legal hoje, tal, vamos conversar. Tal. No segundo, também não foi. Foi para um hotel na montanha. Aí eu já chamei e falei, olha, é o seguinte, você me contratou para subir 3 cumes. Eu não estou vendo a tua dedicação. Não vi no primeiro, tudo bem. No primeiro, você pode até não estar legal, mas não vi vontade, não vi dedicação e não vi a sua parte ali. Na segunda também não. Bom, aí a conversa se desenvolveu, eu entendi qual era o problema, tal, né? Era uma pessoa, na verdade, com grandes inseguranças, né? E aí você trata diferente. Não é meu papel ser psicólogo ali, mas até porque não sou psicólogo, mas a gente de alguma maneira sabe lidar com isso ali. Então, assim, eu percebi que essa pessoa, na verdade, o que ela queria, ela até no currículo, que tinha ido para uma grande expedição, que ela tinha ido para participar de um... E ela era uma pessoa, assim, socialmente não era muito, muito, muito legal, muito bacana. Então, ela era uma pessoa que, além de não contribuir com o seu objetivo, ela não contribuiu e criou um ambiente, inclusive, ruim. Né, que eu tive que colocar ele de escanteio. Eu falei, olha, você para porque você está manipulando o grupo, ou você para, ou vou ter que tirar você da expedição. Né? Porque comunicação ali foi fundamental. Dizer para ele claramente, é assim ou é assado. Né? Pra você ter uma ideia, essa pessoa levou 10 anos para me pedir desculpas. Né? Mas pediu. Mas pediu. Evoluiu, amadureceu, graças a Deus. Mas você sabe assim, o que eu pensei. Eu sei que cada um tem um tempo, mas remoer tanto 10 anos, né? Eu diria facilmente, no dia a dia a gente precisa remoer algumas coisas. Pratique o agora. Praticar o agora é um conceito que a gente faz na montanha. Tá legal, vamos fechar agora, vamos melhorar agora. Né? Não gostou de algo, fala na hora. Né? Para quê? Para melhorar. Não vai dormir com ressentimentos. Dormir com ressentimentos, qualquer um que seja, pessoal, tanto no profissional quanto no pessoal, é ruim demais. Na verdade, a gente está encurtando a vida. E qual que é a ideia? É viver o máximo. Né? Cada segundo vale muito. Então, nesse aspecto, eu acho que assim, a comunicação é fundamental para essa relação crescer. Né? Seja no ambiente corporativo, seja no pessoal e, sem dúvida nenhuma, no meio natural. Né? A segunda pergunta, não lembro se... Não, é isso do reset humano. Então, essa pessoa, depois de 10 anos, teve um reset. Porque teve um reset. Por que o reset humano? Você sabe que o reset humano surgiu porque assim, eu sentia uma enorme necessidade de dialogar e conversar com pessoas, porque, de alguma maneira, eu me sentia um peixe fora d'água. Né? Mesmo no corporativo. Por quê? No corporativo, eu lembro que quando eu cheguei numa empresa, numa multinacional, que eu cheguei para liderar e eu mandei 100 e-mails, assim, ia ter um fim de semana, um feriado, eu vou para a montanha e tal, inocentemente, eu não recebi uma resposta. Fui sozinho, claro, né? E isso, não que por isso eu criei o reset humano, isso é somente, estou citando um assunto de reset. O tempo passou, né? Eu já trabalhava com montanhistas, falei, cara, eu sinto falta de dialogar, de trocar ideia com pessoas, que seja filosofar, sabe? Filosofar, conversar coisas diferentes, coisas do gênero. E eu não tinha, pensei em criar uma sala, né? Alugar uma sala e convidar as pessoas uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, para fazer uma roda, que é uma excelente ideia. Põe um vinho, um churrasquinho, pra você ver se não aparece. Claro, mas é que no vinho, no churrasquinho, muda o foco. Né? Eu queria trocar ideia, queria desenvolver coisas, queria levar a reflexão, queria entender como o outro pensa. Eu sou fascinado por entender o que o ser humano tem na mente, né? Principalmente de atletas. Aí não teve jeito, né? Na pandemia surgiu a ideia, falei, bom, e é um projeto meu antigo, desenvolver o ser humano através da natureza, não somente trazer experiências, trazer vivências com essa pessoa lá, focado onde?
tanto para o corporativo, né, quanto para o dia a dia das pessoas, né? Encaminhar as pessoas para o meio natural, né? Para o corporativo, para desenvolver e potencializar coisas que às vezes elas já têm, né? Como, por exemplo, a gente falou de liderança, falou de, sei lá, de resiliência, falou de uma série de situações que no corporativo você vive e na montanha você desenvolve, né? Você, não tenho dúvida, a natureza desenvolve você melhor para o dia a dia numa empresa ou no dia a dia na cidade, eu não tenho dúvida. E aí surgiu o Reset Humano, né? Surgiu como um podcast, o podcast é o divulgador desse conceito, entender a mente da pessoa, não o que ela ganhou. Por exemplo, comecei conversando com meus principais colegas, atletas de grande performance, entendê-los, né? Eu não queria dizer, pô, nossa, como você é bom, como você é bacana, como você conseguiu isso. Não é isso. Não é sobre ego. É tirar da caixinha, entender como ele pensa. Porque o grande atleta, o grande líder, o grande impulsionador de processos, ele tem um formato de pensar. E esse formato de pensar, galera, é o que faz a diferença numa empresa, na tua vida e no dia a dia. Entender essa mente. Por isso o Reset Humano surgiu. Entender como funciona uma mente que consegue realizar coisas. A natureza, nesse aspecto, é simplesmente o meio condutor e, claro, o ambiente que propicia isso. Se você voltar no tempo, o ser humano caçava, tinha que se virar. O tempo de vida de um ser humano era de, sei lá, 15 anos, 20 anos era o máximo que ele conseguia. Entendeu? Então, acho que aí o Reset Humano encaixou. E, claro, por que reset? Vamos reinicializar. É um resgate, na verdade. Não, resgate. Reinicializar para quê? Fazer melhor de novo. Vamos fazer melhor de novo. Tem uma teoria na física, acho que é a causa incausada, se não me engano, que ela diz o seguinte, o aprendizado do universo foi como? A primeira molécula bateu, pô, não saiu faísca nenhuma. A segunda veio de novo. A terceira, cara, começou a gerar energia, calor, condensar força, até uma hora que explodiu. É a mesma coisa. Por isso que a gente tenta, né? Eu acho que também está na nossa memória genética. Mas é isso, esse resgate, essa reconexão. E aí a natureza faz com que tudo se propulsione e seja mais rápido. E em cima disso tudo, volto para a Dona Cá, que ele falou de comunicação em cima de feedback. Feedback é uma realidade de toda empresa, né? Ou de quase todas. Boa, bom ponto. E a questão também da transparência, né? E do clima organizacional. Ou seja, ele trouxe um exemplo de uma pessoa que chegou a contaminar o clima de todos que estavam empolgados para subir aquele cume. Então, voltando para isso, Cá, eu queria que você trouxesse exemplos, né, de feedback que muitas vezes não tem essa comunicação franca, ou quais as consequências, explorar um pouquinho sobre o clima, o quanto isso afeta na produtividade. Eu farei o quase todas justamente porque a gente sabe que o mundo corporativo não funciona igual em todas as empresas, né? E aí tem muito do que a gente faz aqui, funciona pra gente. Há trocas com o mercado, às vezes eu posso trocar com outro RH e ver que funciona lá e adaptar aqui. Isso já é uma prática muito comum nossa, né? E por saber também que algumas empresas não têm isso, né? Não tem esse espaço para que o colaborador, né? O colaborador da ProScore, ele possa ter esse local de, eu falo assim, local de fala. Tá? Então, essa questão que o Fred trouxe da comunicação é a primeira via. Né, você estabeleceu uma comunicação franca, né, isso a gente tem muito aqui, a gente tem muito feedback das pessoas, dos nossos colaboradores, trazendo isso, que de fato tem espaço de comunicar, né, ouvir também, de ser ouvido, não é ser somente, eu falo, minha comunicação é somente falando e levando para vocês o que é necessário. Não, a gente também está aberto para ouvir, e esse ouvir, muitas vezes ele acontece através de uma pesquisa de clima, né, a gente tem aqui por calendário, a pesquisa minimamente anual, que de fato é esse espaço, né, vou dizer assim, de uma forma mais formal, da gente ouvir os colaboradores, mas a gente precisa do quê? Da transparência do lado deles também. Porque não basta eu abrir esse espaço e a pessoa traz ali uma conversa pela metade, né, enviesada ou pela metade, e eu continuo ali no campo sem o total conhecimento do que está acontecendo. Então, esse exemplo que o Fred trouxe, né, dessa comunicação que foi mais dura,
às vezes precisa acontecer também, né? Porque a gente abre Dos dois espaços, lados, né, Cá? e não é correspondido. E aí tem o pessoal que fala, aqui eu sou ouvido. Legal, então vamos usar isso a nosso favor. Né? Isso vai influenciar no clima, né? No dia a dia ali. Afinal de contas, grande parte do nosso dia a gente está aqui, né? E aqui pode ser no ambiente tanto presencial quanto virtual, não importa, né? A gente passa uma grande demanda, né? Nessa troca aqui de pessoas, de atividades. Então, não diferente da montanha, né? Questão de ambiente, de você comunicar, de você estar aberto também para ouvir, né? Ter essa troca, isso vai resultar no clima ali, que pode ser positivo ou não, né? Depende muito da disposição das pessoas. Você sabe, pegando eu acho, voltando naquele assunto, e também eu já tive casos assim que, gente, a pessoa era tão bacana, tão positiva, tão comprometida, que contaminou o grupo a favor. Eu digo que contagiou. Contagiou, né? É aquela coisa do bem contagiando o todo. E potencializou. Se formou um grupo mais forte ainda, né? Que é a mesma coisa no ambiente profissional, entendeu? Então, assim, tanto para um quanto para o outro, o feedback é fundamental. Quando você reforça, já tive o caso, pô, que legal, você vai lá e você reforça isso, para a pessoa conseguir os dois potencializar isso. E fica uma dica também, pessoal, reclamação não é sugestão. Comunicação franca não quer dizer falta de educação. Por que eu quis dar essa liçãozinha moral, né? Às vezes eu quero me travestir de estou ajudando, estou cumprindo, pois a minha opinião, e essa opinião não contribui em nada para a empresa, né? Não contribui em nada para o clima. Então a gente tem que saber como ter a postura, né? Se ponderar nesse sentido. Tem local, forma e modo, né, da gente, porque tudo hoje é autenticidade, sou autêntico, falo o que eu quero, do jeito que eu quero. É que se confunde, né, a autenticidade com uma posição não fundamentada. Exato. Porque quando você é autêntico, o que é a palavra autêntico? É quase que peculiar, é único. Né? Então, quando você coloca, se tem as tuas características, se você tem uma opinião fundamentada, né, soma com a tua autenticidade, realmente uma opinião autêntica. Daí agrega. É única, né? Aí é construtiva, né? Quando você dá uma opinião que é para destruir, aí já não por si só, tem um outro objetivo. Né? Se é para contribuir, legal. Pode ser feita? Pode, porém, às vezes não contribui, aí precisa ser avaliado por que está tendo problema. Isso me lembrou uma outra coisa, numa das perguntas que você falou. Conflito. Conflito em grupos é assim, normal em expedição. Não gostou daquela, não gostou. Mas quando eu começo uma expedição, eu sempre coloco assim, ó, que ninguém é melhor que ninguém. Aqui todos são iguais. Se a gente vai entrar, a gente vai sair juntos. Então, se alguém tem algum problema, alguma diferença, esquece. Agora, o único objetivo é terminar de maneira adequada. Saber lidar com conflitos é uma arte. Saber transformar um conflito em favorável também é uma arte. E quando você tem conhecimentos e diversas experiências, você lidar com o conflito é melhor, né, do que pessoas que nunca tiveram essa experiência ou vivência. E que seja um conflito também, já entramos aqui numa filosofia, né? Já quase uma costura do tricô. Porque quando o conflito ele também não tem essa argumentação fundamentada, ele vira combativo. E aí é só uma pessoa reativa, né? Que traz o pessimismo. Porque não constrói. Exato. Porque você pode ter diferenças, mas se o teu foco é evolutivo, você constrói. É isso. Para construir uma cultura, ela não nasceu bonita, pronta e todo mundo feliz. Para construir uma cultura tem diferenças. Né? E aí já costurando bem a filosofia. Então, assim, se cada um dedica uma parte em pró, né? Não tem como melhorar, não tem como piorar, pode só melhorar. É isso. E, gente, quase partindo aqui para o final, eu tenho mais 2 perguntinhas antes do nosso quadro Escorando, que é novidade aqui. Justamente disso tudo, eu acho bacana a gente tecer esse paralelismo, porque é a nossa vida, é a vida sem dúvida, né?
a gente tem bastante dificuldade das pessoas realmente contribuírem. E você fala uma coisa que eu gosto muito, sobre o poder da mente, né? Você trouxe os esportistas, então eu vou dizer por mim, enquanto uma pessoa responsável por um grupo de profissionais, eu sempre já me coloco naquele lugar. Eu tenho um desafio, né? Nem sempre é confortável. Eu, obviamente, não sei tudo, estou constantemente aprendendo, mas eu fico, putz, eu me imagino naquela situação, eu me imagino respondendo tais perguntas, eu treino isso na minha mente, porque na hora que acontece, é quase que a lei da atração, né? É mais natural eu lidar com aquilo. Para quem aqui, né, gosta também de neurociência como eu, 60% de uma meta está na tua mente, não está na tua ação. É isso aí. Então, A montanha deixa claro isso. Assim, às vezes você não está fisicamente perfeito. A tua mente é tão forte, ela te eleva. Se você está bem condicionado, melhor ainda, mas vai passar voando mais. Eu já vi muita superação mental. Aliás, a gente fala no montanhismo que 60% é mente, né? O resto é físico e nutrição. Nutrição por quê? Porque é energético. Agora, nutrição tem a ver com físico, entendeu? É quase a física quântica, que tem aquilo, né? Tem vários vídeos aí que a gente olha, tanto dos maores, a gente já teve uma convenção de maores aqui também, né? Sobre a filosofia do coletivo, sobre esse aspecto de, vai lá, você consegue. A pessoa às vezes está querendo se sabotar na mente e o coletivo faz com que ela consiga superar Hoje em dia, o que mais tem é autossabotagem, né? Porque a gente é bombardeado pelo corporativo. Hoje, as redes sociais, elas provocam nas pessoas a comparação. E você exposto repetidamente a comparações, você começa a achar que você não é de sucesso, que você não é boa, que você não é bonita, que você não é isso, que você não é aquilo. Nada repete que diz que você é bom. Se você não tem um trabalho mental forte e um intelecto preparado para entender isso, né, você vai aceitar que você realmente não é boa e vai se sabotar. É como aquela história de ir na academia, né? Eu não vou na academia, eu vou, eu paguei, né? Projeto verão, tal, todo mundo, projeto legal. O dia para ir para academia, mas eu tô cansado. Não, cara. É nesse dia que você tem que ir à academia, sabe por quê? Porque a tua mente, você tem que pensar o seguinte: se eu estou sentindo esta sensação emocional, está jogando contra a minha pessoa, não é? Essa hora você tem que pensar assim: se eu for lá, eu vou me exercitar, vai gerar dopamina, vai gerar endorfina, ou seja, substâncias que quando você sai de lá, você sai se sentindo o cara e você sai se sentindo a pessoa, né? E você já melhora, né? Eu trabalho na minha mente assim: o dia que eu estou mais chateado, nada deu certo, nada deu errado, não tem problema. É nesse dia que eu tenho que ir na academia, porque você quer ser meu remédio. É a mesma coisa, né? Assim, nesse aspecto, atividade física é investimento. Se você começa a enxergar que atividade física é investimento para você, você não para. É a mesma coisa na tua empresa, no teu trabalho, no teu negócio, no teu... aquilo lá é o meu gerador de impulsionamento de vida, né? Porque também isso é uma outra conotação. Eu não sou dono de empresa, eu não coordeno uma área somente porque tenho meu salário depositado no fim do mês, ou a cada 15 dias, né? Como era na minha época, assim. Não. Eu, quando trabalhava no corporativo, eu lembro quando eu fui chamado para estagiário, eu disse assim: olha, eu quero praticar na empresa para abrir meu negócio no futuro, né? Quando você enxerga o teu dia a dia de trabalho como impulsionador de outras coisas da tua vida, cara, aquilo vira um prazer, né? Por muito errado que dê algumas coisas que fazem parte, a vida é assim, nem tudo dá certo. Como eu citei no começo, né, do nosso bate-papo, cada passo te leva ao caminho do sucesso, né? A vida, a felicidade, o que é a felicidade, né? A gente vive momentos felizes, né? Se você coleciona na vida mais momentos felizes, cara, você é uma pessoa feliz. Não tem essa felicidade plena, tudo tá certinho, sabe? Não existe isso. Se você é um colecionador de momentos felizes, não tenho dúvida, vai ser feliz. E é isso que a gente vive na realidade do mundo efêmero.
né, de um mundo de aparência. Sim. E aí eu volto cá com você sobre os profissionais que se comparam e a falta de inteligência emocional, porque parece que o nosso cérebro é treinado a achar defeito, né? E o quanto você tem visto disso, já que você tem estudado cada vez mais a respeito, né? Sobre, talvez, enfim, desafios que chegam num processo, por exemplo, de abertura de pesquisa de clima, de feedback. O quanto isso realmente tem se mostrado no mundo corporativo, essa falta da inteligência emocional de forma degenerativa, né? É muito disso que o Fred trouxe, né? A questão da autossabotagem. Então, se você não se conhece a ponto de saber, né? De entender que aquele ambiente às vezes está te mostrando algo que não é real, e você combater isso, né? Você ter inteligência emocional para lidar, né? Ter ali momentos de necessário ter um pouco mais de resiliência, né? Algumas características que estão dentro da inteligência emocional, no final do dia é fracasso, né? Porque a questão da autossabotagem é algo que infelizmente a gente vive bastante, principalmente no ambiente corporativo também, né, Cá? Exato, porque ela tem... A autossabotagem é um nome que ali dentro tem muitas questões internas, né? E uma delas o medo do fracasso, né? Se expor. A exposição. Então, tem que ter essa questão muito do autoconhecimento, né? Exatamente, para você poder lidar com essa situação, e isso no corporativo, isso fora dele, é uma questão, eu volto muito para a questão do autoconhecimento, né? É necessário a gente ter isso muito, cada vez mais buscando fortificar. E a juventude vem com muita ânsia, né, Cá? Muita sede, porque eu vejo meu vizinho postando, ele tá mais feliz que eu. Como que eu vou ser tão feliz assim se aqui eu não tô conseguindo? Então eu sou truculento, mas aí eu brinco, a gente fala aqui, né? A fila anda para quem tá na fila, camarada, é isso. A gente tem que pensar que é o passo que eu quero dar, o próximo passo, eu vou ter realmente realizações das consequências a minha atitude. Das escolhas. Das escolhas, né? Porque também tem muito isso, as pessoas não querem fazer as escolhas e assumir as consequências por elas, pelas escolhas feitas, mas o resultado elas querem que chegue. E isso é muito da juventude. Mas é porque a gente é do digital, né? E muito da questão da maturidade que ela chega, né? Enquanto ela não chega, isso vai acontecendo mais. Não, e na vida não tem como você se ausentar de decidir nada, né? Aliás, eu falo que, por exemplo, em montanha, se você não gosta de riscos, não suba a montanha, né? Não é que você não gosta, eu adoro risco, não. Saber lidar com o risco. Cadê o risco de hoje? Tô sentindo falta do risco. Na verdade, assim, se você não sabe lidar com o risco, melhor não subir montanha, não é? Mas por quê? O risco tem que ser entendido assim. Montanismo, em alta montanha, você tem muito risco calculado, né? A vida também. Você acha? Me fizeram uma pergunta numa entrevista uma vez, se eu tinha medo de morrer. Eu falei, eu não tenho medo de morrer, né? Eu tenho medo de ir na montanha, não. Porque a pergunta era essa, você tem medo de morrer na montanha? Não é perigoso? Eu falei, olha, eu tenho medo de morrer na cidade. Atropelado ali. Atropelado, assaltado, coisa do gênero, entendeu? Então, assim, a vida por si só é uma jornada, uma caminhada. Tem riscos, tem escolhas, tem erros, tem acertos, né? E você tem que criar repertório para quê? Desde cedo. Quanto mais cedo você se atira e vive situações... Maior o seu manual, né? Maior o seu manual, exatamente. Talvez você chegar aos 30, aos 40, você tem uma vivência tão grande, né? Que para alguns pode ser precoce, mas na verdade é o quanto você se predispôs a viver a vida, né? Correto. É isso, protagonizar a tua própria vida. Você é o protagonista dela. E é isso, felicidade, você trouxe um ponto bacana, né? É o equilíbrio da balança. No geral, isso está mais positivo, mais negativo. Minha avó dizia que a vida é um mar de vez em quando de rosas. Bom, tá e certo. Aí a gente vai sair da seriedade, a gente vai falar de perrengue. Talvez não tão chique, mas a gente vai falar de perrengue. Por quê? Ir pra montanha também não é só flores, não é mesmo? Eu talvez tenha uma reticência porque eu gosto de um banho quente. Né? Eu gosto de um banho quente, eu gosto de uma comida ali também bem quentinha. Sem bichinho, né? Posso estar com uma imagem errada? Claro que estou com a imagem errada. Eu aprendo com a Camila que ela é um ponto de inspiração.
Então vamos falar de perrengue, que aqui o público também quer saber. Que perrengue vocês já passaram? Começa lá. Ah, eu adoro. Eu adoro que toda vez que a Camila vai, eu faço aqui uma inquisição. Camila, me conta, como assim ter que controlar a água? Eu fico já ansiosa. Tenho várias situações, né? Como eu citei, repito, não estive com o Fred ainda, né? Fazendo alguma expedição. E isso foi uma iniciativa ali muito caseira, vamos dizer assim. Então, nesse caseiro, a gente vai aprendendo com a vida, né? Me predispus a estar naquele ambiente. Fui premeditando os riscos, mas sim, a água já foi fator de perrengue. Nada chique, porque... tem lugares que ali é bem contado, né, o quanto você tem daquele insumo para se higienizar, para se hidratar, e já teve situações onde ali alguém calculou errado, o grupo não se comunicou muito bem, e alguém consumiu mais do que deveria, e aí o efeito é para todos. Então a falta d'água ali uma montanha aqui do Brasil que seja um lugar mais difícil de pontos d'água, para mim já foi acho que é o meu perrengue mais difícil. É uma questão de saber lidar também com isso. Sem se desesperar. Sem se desesperar. A água, ela... Eu já ia se Você sobrevive 3 dias ainda sem água. Mas na hora Mas na hora que bate aquela dor de cabeça, você fala, ai meu Deus. Não, mas você sabe que essa história da água é engraçada, porque as pessoas já estão condicionadas assim, sentiu sede, vou morrer, não sei o quê. Aí vem os filmes, né? Fios de cabeça. Eu já vivi uma história, é engraçada. Dá desidratar. Não, a pessoa se ouvir, ela vai saber quem é ela, mas vou contar sem citar nome. Você conta o pecado e não o pecador, Fred. Exato. Meu, então numa travessia de 2 dias, meu, era tranquilo, nada de absurdo. Eu tava na travessia e de repente eu vejo uma cena. Eu olhei aqui e falei, que é isso, meu? O cara pegou um canudinho e tava deitado no chão, puxando água de uma bromélia. Porque ele viu no Survivor, alguma coisa do sério? Do Discovery, assim, tipo, é só, sei lá, acabou a água. Pega a bromélia. E aí bebeu a água toda, que era para travessia, inclusive a coletiva, né? Eu falei, não é possível. Eu fui falar pra ele, cara, você tá vendo muito Netflix, meu. Você tá vendo muito Discovery, sei lá. Isso aí não funciona, isso aí é só pro filme. Aqui não tem isso. Não tem água. E essa água que você tá bebendo ali, ela pode estar contaminada, você vai ganhar uma bactéria. Você pode ter um problema aí, né? E não vai ser bom, não vai ser agradável. Mas, assim, a situação foi hilária, foi engraçada, foi divertida, mas ao mesmo tempo foi séria, entendeu? Sim. Imagina uma virose no meio da travessia. Fácil, porque imagina, você tá ali, o bichinho vem, põe lá solares, vinha, fica lá, você tá tomando mel. Agora, da onde ele tirou? É nítido. E eu me comprometendo. E é nítido que uma pessoa inexperiente, uma pessoa que não conhece, E o melhor, a pessoa se vendeu como um expert. Mas é porque ele é expert, igual o médico de Grey's Anatomy. Então, mas é aquela história. A gente só percebe o expert quando tá... Que ele não gostou muito depois que eu falei e tal, mas depois ele entendeu, aí foi embora. Mas é isso, você tá nesse papel de orientação. Deu certo. Eu tenho um perrengue, o perrengue é engraçado comigo. Você fala, pô, Alfredo, Fred, tô certinho, Planejado, o cara dá treinamento. Olha que pessoa. Que demais. Ele que, né, Bom, não tem erro. Um amigo meu falou, Fredão, eu vou com você pra Navarino, a última ilha aqui da América do Sul. Daí eu falei, bora. Né? A gente vai fazer uma travessia, vamos fazer só nós dois, e depois quando o pessoal chegar, a gente vai pro grupo. Legal. Então, os amigos. Bom, beleza. Aí os amigos foram no mercado, compraram comida, compraram uma cerveja. Cerveja lá são uma delícia, né? E vamos lá, fizemos o trek, no fim do dia, o acampamento e tal. Todas as comidas, todas separadinhas, tudo certinho, perfeito. Cadê o fogareiro? Tinha gás, mas não tinha fogareiro. Falei, não acredito mesmo, não acredito. Olha, se os clientes vissem, iam achar engraçado. E aí? A gente improvisou, né? Fiz meu homem das pedras, assim. Peguei pedras, fiz um buraco, como se fosse uma panela,
né? Porque a gente tinha tudo, só não tinha o... Aí, colocando, cozinhando, ficou perfeito. Só a panela ficou preta, mas deu certo, foi perfeito, ficou maravilhoso. Mas olha, você vê, a mente também te trai. Eu estava tão relaxado que eu estava indo com um amigo. Você já nem fez o checklist. Não, porque é automático, não, até porque ele também faz montanha. Então, imagina, vai esquecer o Na fogareiro. verdade, não foram um, foram os dois. Os dois que a cerveja estava lá, a comida estava lá. Bom, só a gente ia passar, porque a gente comia cru mesmo se precisasse. Mas a situação foi engraçada. Agora, perrengues a gente passa, eu tenho um monte de histórias. E tal, mas, meu, Até pra se divertir. que essa é mais divertida, né? Porque você nem come, não foram os dois. Bom, eu já de antemão agradeço. Sobrou pergunta, dá para fazer o 3, o 4, o 5. Tem coisa bacana aqui que dá para combinar. Agradeço demais o compartilhamento da experiência de vocês, essa troca desse bate-papo que passou tão rápido, né? Já convido você que está aqui no nosso YouTube para assinar o nosso canal, ativar o sininho de notificação para acompanhar os próximos Procasts. Obviamente a gente tem quadros novos, recortes, tem ProSchool. Fique antenado que a gente fala um pouco de tudo do mundo corporativo. E para encerrar, a gente já colocou as redes sociais no começo aqui do Fred, a gente deixa também na legenda para vocês. A gente tem um quadro chamado Escorando. Opa. E o Escorando, ele tem esse papel de ser um pensamento rápido, bate-bola, né? Então vocês não receberam nada da ideia de roteiro, até porque a gente fugiu total do roteiro, não fiz pergunta aqui grande. Mas eu vou fazer assim e vocês têm que responder ou com uma palavra ou enfim, tá? Então eu tenho aqui 3 perguntinhas que no fim eu também estou improvisando. De tudo que vocês já vivenciaram, tá bom? Então, Fred, para subir tem que suar? Ah, muito. Se você não suar, se você não se dedicar, não vai dar certo. Porque se você não se comprometer, se você não vibrar, se você não desejar, se você não querer muito, você não chega lá. Não dá para chegar bonito, né? Não. Esse executivo que quer pôr no currículo. Não. Você põe lá a fotinho lá, ó, eu falo. Até esse dia eu estava vendo umas fotos, falando, como que eu tô, o cabelo pra lá, cara inchada. Aqui congelado. Não, queimado, sabe, cabelo todo espalhado. E você vê umas pessoas chegam com todo penteadinho, bonitinho. Isso é fake, não é possível. Eu não consigo, né? É muita vaidade pra montanha, né? Cá, eu sei que você já fez vários trajetos aqui também. E do que eu conheço que você já fez, né? Serra Fina ou Salar? Nossa, não tem como. São experiências muito diferentes, né? A Serra Fina é a minha paixão. Tem uma questão no Brasil aí do pessoal super, né, valorizar, mas eu tenho uma ligação muito grande com a Mantiqueira, então, por questões familiares, enfim. E porque lá eu tive alguns desafios, inclusive com perrengues, né, onde eu tive que volta, reseta e vai de novo, até você conseguir. Então, na segunda eu me dei por satisfeita. E o Salar é uma experiência muito diferente, assim, Não tive perrengues, então, né, fora existe sim, mas era uma situação um pouco mais confortável, embora era o Salar. Não tem como, são os dois. Eu ia fazer a anedota aqui, SS, Serra Fina ou Salar, mas temos o Score Summit chegando também. Você tá vendo que eu tô boa do jabá? O pessoal me treina. scoresummit.com.br, nosso evento anual, esse ano também em outubro. Acesse o nosso site para saber e já garanta suas inscrições ou seu patrocínio. E por último, para os dois, que eu adoro que você... Travessia tem o quê? Uma que bate e volta, 2 dias. Temos o Fisiologia, um xixizinho, claro. Um número 2, né? No mundo de dados, a gente diz o quê? Quando você coloca variáveis ruins, o resultado é ruim. Vou fazer uma brincadeira. Aí a gente tem uma expressão que diz assim, shit in, shit out. Então eu quero saber, e o shit tummy? Shit tummy, cara, fantástico. É toda uma arte fundamental para você não deteriorar o lugar, né? Você falou em Serra Fina, obrigatório, né?
Então, assim, é uma arte, eu diria. Se você sabe lidar com isso, separe o pó, cal, papel jornal. Gente, eu acho Lembra que do seu pra mim, cachorrinho? é assim, eu preciso treinar muito essa Mas mente você pra treina. fazer ali um número 2 com vento. Mas você treina, não tem problema. O problema não é o vento. Quero ver fazer com neve, com vento. Não faz. 5 Segura. 6.000. Não segura. O corpo ajuda. O corpo é um bom amigo, viu? Chega uma hora que não tem como. Não dá. Então, aí, Chititube é o melhor amigo do homem ali. É o segundo melhor. O melhor é o cão ainda. Bom, gente, super obrigada, foi demais. Quero que vocês deixem finalzão, recomendação de um filme que é realmente, ou de um livro que é realmente agregador e reflete essa realidade da montanha, ou seriado, né? A gente até pra galera mesmo, não ser um Discovery, um médico de Grey's Anatomy, enfim. Olha, eu gosto muito de leitura, né? Eu leio muito livro. Li muitos livros na minha vida. E filme, eu sou um cinéfilo, assim, mas me impactou muito, me chamou muito a atenção. Tá no Netflix, é atual, né? É a história de Marc-André Leclerc, que é um alpinista canadense. Fantástico. Para mim, acho que do que eu vi, do que eu conheço, não tenho dúvida, se não o melhor, um dos melhores. Talvez ele não tenha as grandes conquistas de alguns renomados, mas ele é impressionante. E eu acho que ele reflete algumas coisas que a gente conversou aqui, né? Quando você é criado num ambiente natural, desde criança, você pratica a dificuldade, você pratica a liderança em você, você pratica o contato, né? As dificuldades que te transformam. Quando você cresce, você sabe lidar com aquilo, a arte de fazer aquilo. É impressionante como ele escala. Tem um depoimento maravilhoso da mãe dele, que ela fala exatamente isso. As pessoas, né, não estão na natureza. No caso dele, ele praticava isso desde criança naquele ambiente, então para ele não era difícil, porque ele já praticou aquilo. Então estava exposto àquilo. É a chuva, é descalço, é não sei o que, é aquilo. É impressionante, vocês vão gostar. Eu acho que é um bom reflexo. Livros, acho que tem muitos livros bons por ali, né? Eu acho que assim, histórias em montanha, eu acho que sempre são bons, mas vou recomendar um que eu acho que ele é intenso como eu gosto de ser, né? Que é o Touching the Void, que é Tocando el Vacío em espanhol, né? A história de dois montanhistas que são britânicos, que tiveram uma sessão meteórica no Ciúma Grande. E quando chega o cume, o tempo muda. E muitas das coisas que a gente falou aqui, do plano A, do plano B, do plano... Para mim, a maior sobrevivência que eu já vi de um ser humano, de um montanhista, acho que, pelo menos em montanha, que eu conheço. Né? Então tá aí a dica. Touching the Void, Tocando el Vacío, né? E o filme da Netflix, O Alpinista. Kai, você alguma coisa que conecte com natureza? Eu fui buscar aqui nas minhas referências, né? Tem um filme que sai um pouquinho da questão do montanhismo, mas traz muito do autoconhecimento, que é o Livre, né? Ele conta a história de uma moça que ela vai se aventurar aí mochilando. E esse filme me fez despertar para um olhar para mim, né? Que eu acho que é muito importante todos os seres humanos passarem por esse processo, né, do autoconhecimento, do reset, da redescoberta, da forma que a gente queira falar aqui. E eu quis trazer ele também, porque não está ali direto no montanhismo, mas tem muito disso, né? Do autoconhecimento, da gente voltar para esse lugar, porque é a partir dali que a gente está inserido em outros ambientes e pode, né, contribuir de uma melhor forma. Então, Livre é um filme que eu gosto bastante. É gostoso, é bonito mesmo. Esse de uma jornada é um reset, né? É uma redescoberta, é muito legal. Mas esses dias eu revi também. Então, boa dica, excelente dica, viu, turma? Assiste, é uma boa dica. Bom, então eu quero agradecer fazendo um brinde em cima aqui, galera. Obrigada. Obrigado. Continuem acompanhando. Vou me despedir aqui do Fred. Aliás, tem que beber, né? Brindar.
Fred, é uma humilde lembrança para a gente não esquecer esse momento. Obrigado. Tá bom? Obrigado, pessoal. Pessoal, sigam acompanhando nossas redes sociais, sempre proescore.oficial. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.